animação, só que não. Pois não é? Percebi. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, aliás. Bom, vamos lá, né? Aqui tá ok, aqui tá ok. Beleza. Bom, para agora, saindo um pouquinho desses temas mais fantásticos, né? Gênero narrativo, descritivo, sei lá o que mais, poesia, texto lírico, a gente vai ver para hoje, e claro, o que seria nosso próximo trabalho avaliativo, o artigo de opinião. Acredito que vocês já ouviram falar, né? Não sei não. Não? Sabe, Não. lá no capítulo 7 a gente trabalhou. Eu só lembro do artigo de divulgação científica. Pronto, o artigo de opinião, ele é bem parecido, tá bem? Bem parecido com o artigo de opinião, que vai nos ajudar aqui. Basicamente, já esclarecendo, como o próprio nome do gênero diz, é um artigo onde vai ter uma opinião, a sua, prontinho, resolvido. A gente já sabe por onde é que a gente vai começar, tá bem? E claro, antes de mais nada, o artigo de opinião, ele também é um texto dissertativo, tá certo? Onde você vai dissertar, argumentar sobre algum tema, tá bem? Bom, dito isso, deixa eu apresentar. Ele é como uma redação, mas onde ele pode tanto trazer informações como também expressar sua opinião a respeito daquele tema. Isso. Assim, Taimon, a redação não é que ela não permita opiniões, tá? Pelo contrário, ela até diz lá que você, numa competência, que você deve trazer informações, fatos e opiniões, né? Como é que eu vou trazer opiniões se eu não posso trazer pessoalidade no meu texto, né? Aí é que tá. Você tem que ser impessoal, ou seja, não pode deixar a sua opinião escancarada ali, explícita, mas você tem que ser parcial. É claro que é um texto parcial, é um texto que toma um lado de alguma coisa. A parcialidade é ter um lado. Por exemplo, no futebol eu sou imparcial, né? Para mim tanto faz. Agora, na política eu sou parcial, eu tenho um lado, entenderam? Do mesmo jeito, você tem que ser parcial, tem que tomar um lado, tem que ter uma opinião. Agora uma pergunta que eu posso fazer, que eu acho até importante fazer. Eu posso sim, nesse artigo, trazer minha opinião, óbvio. Pode sim. Agora eu posso também trazer opinião de, por exemplo, se não me engano, isso tem no próprio artigo de divulgação científica, mas eu estou querendo dizer que eu posso trazer opiniões ou falas de, sei lá, científicos, geógrafos, por aí. Pronto, vamos lá. O artigo de divulgação científica, como o nome diz, né? Claro, ele é um dos textos mais científicos que nós temos, certo? Acho que eu me perdi no que eu ia falar. Repete de novo a sua pergunta, Time. Eu querendo dizer que no artigo de opinião eu posso trazer tanto a minha opinião como mostrar a opinião de científicos ou estudiosos e por aí, né? No artigo de opinião, pode sim, É, assim, entre aspas, a pode fala sim, deles. pode sim. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês, tá? Vamos lá. O artigo de opinião é um artigo. Deixa eu só ver aqui se está cobrindo aqui alguma coisa. Pronto, tá ok. O artigo de opinião, deixa eu pegar aqui o. Vou pegar esse apresentador aqui do mais negócio. Segura Ctrl. Beleza. Vamos lá. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor
apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema, tá bem? Tem um assunto bem direcionado para o qual você vai trabalhar. E por isso recebe esse nome, porque você apresenta uma opinião, tá bem? Um ponto de vista. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Beleza, vamos lá imaginar aqui que eu vou fazer um artigo de opinião sobre o consumismo. Essa onda de consumir tudo que eu vejo, coisas que eu nem preciso. Eu vou falar dos pontos negativos, se eu for uma pessoa contra o consumismo, ou vou falar dos pontos positivos, se eu for uma pessoa a favor do consumismo, que é bem engraçado, por ser a favor do consumismo. Eu sou a favor do consumo consciente. O meu texto vai ter essa característica de te informar, olha, esses aqui são os pontos negativos do consumismo. Tá vendo como é errado? Eu vou tentar te persuadir, te convencer a não entrar nessa onda consumista. Só um exemplo, tá? É só um exemplo. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação aliás, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade, assim como a redação, certo? E, claro, geralmente você vai ver um artigo de opinião dentro de algum veículo, de algum canal que seja daquele assunto. Por exemplo, um artigo de opinião sobre carros. Você não vai ver isso numa revista de culinária. Tá? Assim como um artigo sobre culinária, talvez muito difícil você vai ver numa revista de carros. Ou então numa página da internet que fala sobre carros. Cada um no seu quadrado. Um artigo de opinião sobre aquele tema é veiculado preferencialmente no âmbito daquele tema. É meio óbvio, né? Mas é sempre importante lembrar. Entender essa Você está parte aqui, querendo né? dizer que eu não posso sair do meu tema, né? Eu esqueci. Também, eu quero dizer mais o seguinte, Taimon, que você mantém o assunto, ou melhor, pronto, você fez um artigo de opinião sobre, deixa eu ver aqui, sobre futebol, certo? E onde é que eu vou divulgar esse seu artigo aí de opinião? Em algum site esportivo, em alguma revista esportiva. Eu não vou divulgar, por exemplo, numa revista de costura, né? De costura, de crochê. Não faz sentido, entendeu? Os artigos de opinião são veiculados, cada um dentro dos seus temas, certo? Certo. Agora, uma coisa que eu posso dizer, professor, é que isso, por exemplo, isso é muito importante quando se trata de revista. Agora, em relação à televisão, nem tanto. E assim, geralmente essas coisas podem ser apresentadas, seja como programa ou como comercial. Aí, se for como comercial, isso é até interessante, né? Que comercial nem sempre está ligado ao tema do qual que passa no canal. Sim, a TV ela tem uma abrangência maior de público, né? Ela atinge, vamos dizer assim, todas as classes, principalmente a TV aberta, né? Ela atinge muita gente. Não é à toa que as propagandas, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, o texto publicitário, né? Ele é colocado de uma maneira mais massiva na TV aberta. Texto, professor? Sim, o texto publicitário pode ser oral, pode ser verbal e pode ser visual. Oral, uma propaganda qualquer que eu faria aqui para vocês, até mesmo o carro do ovo que passa na rua da gente, né? Vai passando o carro do ovo, você não pode perder. É um texto publicitário, só que é oral. Assim como eu posso usar apenas uma imagem para fazer um texto publicitário ou um texto mesmo, né, verbal, geralmente vem acompanhado de uma imagem, né? Entendeu? Pessoal, vocês estão aí? Estamos sim. Sim. Ai, professor. Vamos lá. Sobre as características do artigo de opinião. Ele possui
possuem, aliás, linguagem simples e objetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm verbos no presente e no imperativo. O que é isso, hein, professor? Vamos lá. Possuir uma linguagem simples, objetiva e ou subjetiva, como assim? O artigo de opinião, como ele tem como uma das suas características o convencimento, né, a informação, a persuasão, eu não posso colocar numa linguagem muito científica, né, já que eu quero atingir o máximo de pessoas. Então, a linguagem simples aqui pode ser muito vantajosa, e vai ser, com certeza vai. Abordar temas da atualidade, claro, não vou fazer brincadeira, né, perguntar qual é a aula, pessoal. Como assim? E é porque a pessoa tá no mundo da lua, tipo isso. Se eu busco atingir o máximo de pessoas, tem que ter uma linguagem onde a maioria de pessoas entenda, né? Isso é muito interessante. Abordar temas da atualidade, como eu falei, eu não vou falar sobre os espartanos no meu artigo de opinião, né? Só se eu estiver produzindo um trabalho sobre isso, né? Fora esses trabalhos específicos, esses objetivos mais específicos, não tem por que eu fazer um artigo de opinião sobre temas que não são da atualidade. Possuir títulos polêmicos e provocativos. Para que um título polêmico, né? Ora, para eu chamar os leitores, prender os leitores, para que eu consiga mantê-los ali dentro do meu texto, certo? Então eu poderia fazer, tipo assim, um exemplo de um tipo polêmico. Será que os políticos na atualidade eles estão fazendo alguma coisa ou só roubando dinheiro? Pode ser um texto polêmico, né? Sabe, vocês já ouviram falar no termo clickbait na internet? Sim. Pronto, clickbait é o texto, é o texto polêmico, é o título polêmico, né? Um clickbait é um título polêmico, provocativo. Faz com que você vá lá e quando você clica, não é bem aquilo que você está pensando. Geralmente um clickbait é um título que traz uma possível ofensa e quando você vai lá, que é para talvez demonstrar sua insatisfação nos comentários, você vê que não era isso que a pessoa ia falar, não. Fui iludido. A pessoa só queria ganhar visualizações. Por exemplo, quando saiu o filme Vingadores Ultimato, um canal aí de um rapaz colocou desse jeito: não assista Vingadores Ultimato, não vai dar certo. Era o título do vídeo. Era o título do vídeo. Como é? Não ia dar bom se você assistisse. Pronto, ele colocou desse jeito: não assista Vingadores Ultimato, não vai dar certo. Aí quando você clica, desliga o microfone, por favor. Quando você clica aí, o que é que ele falou? Não assista Vingadores Ultimato se você não assistiu os outros filmes, porque é um filme muito bom e você precisa ter assistido Capitão América, o Homem de Ferro 1, 2 e 3, você precisa assistir o Thor, você precisa assistir o Pantera Negra, você precisa assistir Guardiões da Galáxia, você precisa assistir um monte de coisa. Então se você não assistiu esses outros filmes, não assista Vingadores Ultimato, porque não vai dar certo, entendeu? Esse é o clickbait, esse é o título polêmico, provocativo. Você fica pensando, mas olha só, não é que o sabidinho, danadinho me enganou, né? Mas pode ser um clickbait positivo também, né? Que no caso seria algo como tratar de saúde, de educação, da política em geral, né? De segurança pública. E professor, nós podemos fazer uma espécie de título polêmico, mas o assunto em si, o tema que eu vou abordar no texto, ele pode ser um tanto polêmico? Claro, se você colocou um título polêmico, por exemplo, sobre corrupção, você não vai fazer um artigo de opinião sobre, sei lá, sushi, né? Tem que ter consonância. Se o seu título é polêmico, o seu assunto obrigatoriamente vai ser polêmico. E também a única coisa que ele pode é não ser mentiroso, como você disse, clickbait. Minha mãe falou até um caso sobre isso de uma blogueira que tem no YouTube,
ela mentiu algumas vezes aí com o público dela. Por exemplo, ela falou que tinha comprado uma casa nova, cheia de novos apetrechos, né? Umas mudanças bem interessantes. Quando descobriram, a casa era alugada. Eu nem tinha comprado, era alugada, só para fazer Ah, vídeo. sim. Outra Aí, vez ela falou que tinha emagrecido e perdido quilos. Na verdade, ela fez uma cirurgia e tirou as gorduras que tinha nela. sei. No caso aí já ultrapassou a linha do clickbait e já entrou na mentira mesmo, né? Foi, né? Professor, Vamos lá, pode falar. Entrou no fake news. Pode falar. professor, tem gente que faz também clickbait de jogo, tipo, por exemplo, o nome do vídeo é como ganhar R$ 1.000 no seu jogo de graça, aí quando você entra no vídeo, a pessoa fritando um ovo. Ah, tem demais. Em jogos eu tenho mesmo. E conter verbos no presente e no imperativo, né? O imperativo é o que a gente vê muito nos textos publicitários, Expressa a por ordem. exemplo. Isso. Explicar de outra maneira, mas resumindo, eles expressam a ordem, né? O imperativo, está imperando sobre algo. Por exemplo, compre. Venha hoje, você não pode perder essa promoção. Venha, né? Estou expressando uma ordem. Compre essa TV, você não pode perder. Venha hoje. Tá esperando o que? Faz o download desse aplicativo. É grátis. Ó, tá vendo? Tudo no imperativo, né? Isso falando aqui até mesmo de outro gênero textual. E claro, verbo no presente vocês já sabem, né? Certo. Agora que eu me recordei de um cara que ele faz títulos polêmicos em vídeos. Quer dizer, o assunto não é polêmico nem é clickbait. Ele faz umas análises, é bem legal. Tipo, ele põe o título assim: ah, jogo tal, assista antes de comprar. Ele dá a sua nota pro vídeo e fala do jogo que ele achou, etc. Aí o vídeo você fica, vixe, será que o jogo é ruim? Será que vale a pena? Né? E fica numa dúvida. Entendi. Olha só, outra coisa boa do artigo de opinião, né? Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Ah, então eu posso flexionar verbos em primeira e terceira pessoa? Claro, aqui você vai estar colocando a sua opinião. O artigo de opinião, ele tem, olha, um leque de oportunidades, de ferramentas, eu diria, maior do que a dissertação. Bem, o uso da argumentação persuasiva, que seria aquilo que eu já falei para vocês, do convencimento, tentar convencer o leitor a comprar a ideia ali do seu artigo de opinião, certo? E, claro, geralmente são assinados pelo Eu não autor. entendi muito bem essa persuasão. Persuasão, Taimon, é a mesma coisa que convencer, tá? Por exemplo, os nossos pais, por exemplo, nos persuadem bastante, usam muito de persuasão, nos convencem a certas coisas. Por exemplo, saia da calçada quente, senão você vai gripar. Agora, tá vendo? Verbo no imperativo, com um contexto aqui de persuasão, de convencimento. Quase que uma obrigação, tá? A persuasão está entre ali o convencimento e a obrigação, certo? Convencimento, eu tenho aqui um condicionante, né? Eu posso tentar te convencer ou não, né? Agora, se eu estabeleço uma obrigação aqui para você, já é outra coisa. Entendeu agora a parte da persuasão? Sim. O uso da argumentação persuasiva diz respeito a tentar convencer o leitor, tá vendo? Tentar convencer o leitor. Essa parte aqui, professor, eu não entendi. Como assim? Geralmente são assinados pelo autor. Tem alguém que faz artigo de opinião e por acaso ele não assina? Ele produz o texto e não assina? Onde já se viu isso? Gente, como vocês viram lá nos primeiros slides aqui desse documento, nas primeiras lâminas, aliás, desse slide, esse tipo de texto é veiculado na internet, em jornal, televisão, tá? Então tem um editorial ali por trás, não é verdade? Se tem um editorial ali por trás, tem gente sendo contratada. Se tem gente sendo contratada, eu tenho um patrão e um funcionário, né? Eu tenho uma hierarquia. Eu posso gostar do estilo de escrita de alguém, tá? Acho que ele escreve muito bem, com uma linguagem que
estabelece bastante persuasão, bastante convencimento, e eu vou contratar essa pessoa para o meu jornal aqui. Ele vai escrever artigos de opinião sobre causas ambientais, beleza? Vai escrever artigos de opinião sobre causas ambientais. Tá, mas ele vai escrever com um certo direcionamento que eu vou dar. Tem gente que escreve artigo de opinião que aquela opinião nem é a dele. Talvez ele pense até o contrário. Mas como ele foi contratado e o editor mandou ele escrever sobre aquele assunto, ele escreve aquele assunto e quem assina é o editorial, tá? É o jornal tal. Isso dificilmente acontece, né? Geralmente hoje em dia as pessoas quase nunca são contratadas mais para falar sobre aquilo que elas discordam. É como você contratar uma pessoa honesta para falar. Não, essa daqui não ia ser uma coisa boa. Deixa eu ver aqui sobre a opinião. É como você contratar um carnívoro para escrever um artigo de opinião sobre o veganismo, escrever positivamente sobre o veganismo. Pode ser que a pessoa escreva concordando, pode ser que não. Ou do contrário, você contratar um vegano para escrever um artigo de opinião sobre o consumo de carne de uma maneira positiva. Ei, professor, Não vai colar muito bem, né? Só um momentinho. E as produções são veiculadas em todos os meios de comunicação que vocês conhecem. TV, jornal, rádio, internet, enfim. Pode falar, Taimo. Quando ele diz assinadas pelo autor, por exemplo, se ele fizer parte de, vamos dizer assim, alguma empresa editorial, se não me engano, então ela vai ter que ser assinada por essa empresa. Agora, se for um trabalho solo, como se um de nós tivesse feito, aí ali embaixo do texto, ou do artigo, né, no caso, nós colocaríamos o nome da pessoa tal, né? Criou o texto. Seria mais ou menos assim? Pode ser lá no final, você pode fazer uma capa para o seu artigo para colocar mais na frente, né? Uma capa bonita, principalmente se você estiver fazendo esse artigo, como por exemplo trabalho para o colégio, para a faculdade, você faz uma capa bonitinha com o símbolo lá do colégio, a disciplina, o que é que fala aquele artigo. Ou não, você pode só escrever e colocar seu nome lá embaixo. Preferencialmente, coloque lá em cima. Deixe a última parte reservada para as referências, né? Os locais onde você pesquisou, livros, páginas da internet, livros digitais também, que no fim das contas dá na mesma coisa. E talvez, quem sabe, outros artigos. Como é, Thay? Uma pergunta que eu faço agora. No meio do texto, durante o texto, assim, de preferência no início, né? Ou quando eu começar a dar minha opinião, pode deixar explícito meu nome, tipo assim, sou Taimon Caso Pinheiro, e o que eu acho dessa assunto, tá. Obviamente não dessa maneira, mas eu posso deixar explícito que sou eu, Taimon Caio, Assim, como você... Eu vou ver seu nome lá, né? Quem escreveu esse artigo aqui foi o Taimon Caio, beleza. E no artigo de opinião, eu sei que você vai estar expressando a sua opinião. Você pode escrever o texto em primeira pessoa, né? Eu. Então, assim, não há a necessidade de mais um sinalizador de que é o Taimon que está escrevendo e aquela opinião é do Taimon, né? Eu, Taimon, ou melhor, eu, Carlos Alberto, acredito que talvez não seja muito, como que eu posso dizer, para a estética do texto, talvez não seja interessante, né? É bem mais provável que não seja interessante, já que você tem um monte de sinalizador que te indicam, ou melhor, me indicam, que quem está escrevendo o texto também é o dono daquela opinião. Porque eu estou falando de um artigo de opinião, tá certo? Certo. Aí, por último, essas produções veiculadas nos meios de comunicação. Basicamente, ele quer dizer que as produções devem ser, vamos dizer assim, publicadas. Ótimo, publicadas. Isso se refere a livros, revistas, programas, comerciais ou até mesmo páginas de internet. É isso que ele quer dizer nesse último Vamos lá. tópico? O que é publicar? É tornar público, né? Então, assim, eu peguei um artigo eu escrevi
um artigo de opinião, eu colei na parede, ali fora de casa. Eu publiquei, né? Eu tornei público. Agora eu publiquei numa revista, eu publiquei no jornal, fui para a televisão com esse artigo, fui para o rádio, coloquei na internet, publiquei. Né? Você tem várias formas de publicar esses artigos em todos os meios de comunicação, certo? E isso também significa que você vai encontrar artigos de opinião em todos os meios de comunicação. Claro que hoje em dia, principalmente com o advento da internet e com o coronavírus aí na nossa cara, né, o melhor local para a gente procurar isso é sites acadêmicos ou o Google, né? No geral aqui, pega no Google aqui, é o melhor lugar para a gente pesquisar isso. Ok? Ok, professor, esse texto é simples o suficiente para que uma pessoa possa criar um artigo na sua casa mesmo, sem precisar de algum patrocínio ou empresa por trás disso. Ele solo fazendo isso, só resta saber como publicar esse artigo, né, na internet. Claro, claro que sim. Inclusive tem muitos eventos, no caso nessa quarentena, muitos eventos online onde você pode, né, publicar o artigo que você escreveu, desde que seja aprovado, é claro. Eu, por exemplo, só um momentinho. Tenho uma medalha que eu ganhei do IFCE, olha, num evento onde eu publiquei um artigo sobre a literatura brasileira no ensino médio, tá bem? Publiquei, aliás, mandei para eles, foi aprovado, esteve entre os melhores e eu ganhei essa medalha aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em 2019. Olha que bonitinho. Nossa, professor, parabéns. Parabéns. Parabéns, professor. Jogando na nossa cara, agora a gente dá uma medalha. Tome, ó. Nossa, coisa triste, professor. Brincadeira, pessoal. Oi? Um grande título aí. Parabéns, professor. Eu diria que foi muito bom. Inclusive a pesquisa deu trabalho, rapaz. Muito trabalho. E era realmente um artigo de opinião, né? Bem grandinho, por sinal. Professor, dá um exemplo aí de esse artigo aí de opinião. Um texto pra gente. Pronto, vou responder a sua pergunta e a do Taimon, né? Ou melhor, o seu pedido e o do Taimon. O tema que eu trabalhei foi literatura brasileira no ensino médio. Que, de acordo com as minhas pesquisas, eu pude constatar uma certa ausência de informações, né? Uma omissão de informações sobre as heranças da cultura afro-brasileira, né? Da cultura africana e afro-brasileira nos livros de história. Você nota uma ausência da figura do negro na construção social, cultural e política do Brasil. Então, sobre isso, eu falei sobre questões como a própria herança cultural, certo? Falei sobre o racismo daquela época para cá. Falei também sobre a necessidade da permanência e da manutenção de programas como a política de cotas para ingresso nas universidades públicas, dentre outro montão de coisa. Aí você pode falar sobre o seguinte, olha, vamos imaginar aqui, ó, vamos pegar aqui os elementos que eu tenho. Artigo de opinião. Se o tema for livre, você vai opinar sobre o que você basicamente quiser, né? Eu vou dar aqui minha opinião sobre a gamificação, né? A linguagem dos games que está tomando de conta, né, da sociedade jovem, basicamente, falando, né? Pois é, professor, você fica falando véi e mano a cada 15 segundos. Como é? Você fica falando véi e mano a cada 15 segundos. Parece Isso. um jovem. Quem que fala assim? Eu? Eu falo assim. Sim. Eu falo. Sim. Eu falo assim quando tô jogando. Eu não falo.
É, porque tu não joga nada, É, né? essa é um dos elementos da gamificação. A gente tem outros elementos aqui, como por exemplo, o aprendizado, né? Claro que você não vai se tornar falante fluente em outra língua apenas com game, mas por exemplo, no Deus da Guerra, né? O famoso God of War. Eu particularmente aprendi muita coisa, né? Com esse processo da gamificação, eu aprendi uma, um aglomerado de palavras. Né? Com Eu a aprendi gamificação isso, você a tem um maioria montão dos de coisa deuses eu também. aprendi por causa dele, professor. A A maioria dos maioria do deuses quê? gregos. A maioria dos deuses gregos eu conheço por causa deles. Pronto, eu aprendi muita. Como eu já conhecia o arco mitológico grego, eu aprendi muita coisa relacionada à língua inglesa mesmo. Tá? Por exemplo, eu pude notar que o Kratos, o dublador do Kratos é americano e o dublador do Zeus é britânico, devido à variedade linguística que difere de uma palavra, da mesma palavra, aliás, que ambos falam. Por exemplo, o Kratos fala deuses mesquinhos, ele fala petty gods, petty, com som de R, né? Petty gods. Já o Very Zeus good. fala petty gods, petty. Opa, nota que não, sotaque diferente, né? O que foi que aconteceu aqui? Se for investigar, tem uma questão de nacionalidade. E também a própria personificação, né? Porque eu tenho aqui no Zeus, que é o deus dos deuses, um inglês mais sofisticado, porque ele é um personagem mais sofisticado, entendeu? Ele é um personagem superior, então ele tem até mesmo que falar de uma maneira superior. Já o Kratos não, o Kratos é o guerreiro, né? É o cara ali mais bruto, então ele fala no inglês não tão sofisticado quanto Zeus, certo? Pegaram, né? Isso aqui também? Pegamos. E tem outro montão de coisa aqui que a gente poderia falar, tá bem? Sim. A estrutura do artigo de opinião, né? Geralmente os artigos seguem um padrão da estrutura igual o texto dissertativo argumentativo. E qual é esse padrão, hein, professor? Vamos deixar o chat, tá bem, pessoal? Deixa o chat para lá. A estrutura padrão é introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? A apresentação do tema, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados e a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema, se houver problema proposto. Né? Pode ser que não haja problema, mas como nós somos pessoas problemáticas, a gente vai colocar um problema sim. Né? Professor, aqui ali dizia entre que no final desse texto, a conclusão estava junto da opinião, entre parênteses aqui, conclusão. Isso não quer dizer que necessariamente a opinião deve estar no final do texto, né? Ela Não, pode assim, ó. sim, ao longo de quando eu vou desenvolvendo o texto, eu posso apresentar minha opinião, conforme eu vou mostrando os fatos. A opinião fica entre desenvolvimento e a conclusão, tá bem? Mas quando você abre a conclusão, você já não vai mais apresentar novas ideias, tá bem? Você abriu a conclusão, pronto, não tem ideia nova que você vai colocar ali, tá bem? Porque assim, se você está concluindo, como é que você vai concluir uma coisa sendo que você está dando mais combustível para aquele texto, né? Novas ideias. Quando você for apresentar o seu último parágrafo, o parágrafo conclusivo, você já vai fazer o seguinte, a retomada das ideias que já foram tratadas e conclui apenas finalizando o texto, né? Vai que não seja uma problemática que eu fale, mas como a gente já sabe que vai ser uma problemática, você conclui apresentando uma proposta de intervenção antes de mais nada, né? Proposta de intervenção, se possível, uma solução. Vocês conhecem o esquema, né? Então, na conclusão, não apresento mais ideias, mas posso sim, quer dizer, apresentar algumas formas de solucionar o problema. É isso? Isso, exatamente. Que também é uma opinião, né? Eu acho que a gente resolveria esse problema assim. Opa, é minha opinião. Tá bem? Realmente ele é muito parecido com a redação, já que na redação nós também escrevemos dessa forma, né? Fazemos também dessa mesma forma. Pois é.
Bom, gente, amanhã a gente vai ter outra aula de produção. Eu não vou falar 5 slides. Um, dois, Professor. 3, 4, 5, 6 slides aqui. Porque a aula acabou, né? 2, porque mesmo que eu tivesse 5 minutos para falar, não ia ser vantajoso, né? Mas Eu tenho que seria explicar bem bastante direitinho. ainda. Tem que explicar bem direitinho isso, tá bom? E amanhã eu vou trazer o seguinte, alguns temas, e eu vou colocar lá no... Vou colocar um formulário, tá? Um link no Google Forms, para que vocês entrem lá e escolham os temas que vocês querem para o artigo de opinião, tá bem? Eu vou colocar aqui... O senhor vai passar uma atividade amanhã para nós, antes de nós fazermos, não pode terminar, desculpa. Não, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns 8 temas para vocês escolherem lá no Google Sala de Aula, tá bem? No Google Formulários, aliás, o link vai estar no Google Sala de Aula. Eu vou deixar até sábado, tá bem? Até sábado. Não, melhor, até domingo, tá? Até domingo. E é o seguinte, eu queria que a maioria de vocês, tá? A maioria ativa aqui dos alunos, né? Que tem uns que não vêm, a maioria votasse, tá bem? E os 4 mais votados, os 4 temas mais votados, a gente vai pegar uns textos motivadores, referências sobre o assunto, para que a gente possa trabalhar esses temas nas nossas próximas aulas, tá bem? E até mesmo com exemplos. Entendi. E eu queria só dizer uma coisa, vocês vão lá no Google Formulários ver isso, ok? Porque senão quem vai escolher, se só 3, 4 alunos votarem, quem vai escolher os temas sou eu, tá certo? Ok, eu vou votar. Assim que aparecer, eu vou votar quando eu ver. Pois tá bom, pessoal. Pois eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Professor, vai ter Explico tarefa melhor de sobre casa? isso, tá bem? Não, hoje não. Hoje Ok. não, tá bem? A gente se vê amanhã sobre isso, Então, tá bem? professor, até mais. A Maria até chegou já, ó. Escondidinha, mas não dá pra esconder. Oi, tia Marília! Tudo bom? Tudo bem com a senhora? Então não fala assim não, professora piroca. Já começou a gravar, a gente coloca a frequência. Começou não, Gabriel, isso aqui ainda é da aula passada. Eu me lembrei quando a tia Oi, Marília boa tarde. chegava, olha. Toda vida que a tia Marília chegava, porque tinha algum professor lá, ela ficava era horas lá, escorada na parede, até o professor sair. Oi, tia, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos ótimos. Estão ótimos, graças a Deus. Tudo bem. Roberto esqueceu de interromper a gravação. Foi, deixa percebendo. Porque Como ele diz já o Time, vai ser a parte 1 e a parte 2. Pegando o livro, página 242. E colocando os números também, por gentileza. É só um minutinho aqui que a caneta entrou debaixo do meu computador. Desculpa. Colocando os números, Tia, vamos. É nessas horas que a gente observa que tem poucos alunos assistindo aula. Porque de 14 apenas não apareceram nem a metade. Ah, é verdade, né? Não esqueci de botar 3. Não, você não esqueceu, você não estava observando, porque já faz tempo que eu estou repetindo a mesma fala. Oi, Taimo. Verdade. nós sabemos que semana que vem nós teremos que levar os nossos livros para você corrigir nossas atividades. Eu lembro que a senhora já passou uma atividade como, se não me engano, foi como um arquivo, né? Para nós copiávamos no caderno e respondíamos nele. Eu lembro que essa atividade eu editei. É tipo, o que eu faço? Como eu editei, já está registrado ou eu tenho que passar para o caderno e fazer?
Boa Vai pergunta. falhar a nem vai. Acho que só foi uma, né? Por sinal. Nessa daí eu já conferi. Agora, os livros vocês vão Gente levar. vai corrigir. Desliga, Caio. Desliga, Caio. Daqui a pouco tu fala. Os livros vocês vão levar terça-feira, tá? Por gentileza, recomendo que todos levem na terça. Levem logo na terça. Apesar dele ter dado um prazo até o dia 9, eu recomendo que vocês levem logo na terça. Tia, a gente leva na terça e como que a gente sabe se já pode buscar? Ou tem que buscar só no dia 9? Eu suponho que o Roberto vai divulgar a data para ir buscar. Porque dia 9 vocês já devem estar com eles, né? Já deve ter o retorno do livro. E aí dá continuidade normal às aulas. Segunda-feira já não tem aula. E o resto da semana não tem. Segunda-feira é feriado. Ok. Ih, tem 2 microfones ligados ao mesmo tempo, não deu pra me escutar, não. Segunda-feira é feriado, então, assim, segunda não tem como, tá? Dia 2 é feriado. Já a partir da terça, dia 3, vocês já devem entregar. Eu recomendo que vocês entreguem no dia 3. No dia 3. Por quê? Porque aí o professor vai ter a semana toda para corrigir. Se você deixar para entregar na sexta-feira, por exemplo, né, já que deixou as datas aí em aberto, se você entregar na sexta-feira, por exemplo, eu não tenho aula na sexta-feira, como é que eu vou corrigir o seu livro? Uma coisa que nós vamos ter datas para cada professor, né? Tipo, cada matéria vai ser um professor, né? Não, porque não foi isso que eu quis dizer. Eu quero que cada dia vai ser a hora de entregar a atividade do professor, né? Por exemplo, terça-feira não tem aula da senhora, mas tem português. Aí já vai ser Bem, eu recomendo você levar todos os livros no mesmo dia. Se você vai na terça, você leva todos na terça. eu posso levar tudo uma vez, né? Eu acho, na minha opinião, seria melhor. Porque como você disse, eu não tenho aula na terça, mas eu não tenho aula na terça, mas na quarta. Desculpa. Eu não tenho aula na terça, mas eu tenho na quarta. Então, na quarta eu já vou passar o visto nos livros que estiverem lá disponíveis. Certo. É por isso que eu falei, se, por exemplo, você levar na sexta, eu não estou lá na sexta. Estou falando no meu caso, né? Então, recomendo, se possível, mandar na terça. Página Página 242. Ou melhor, 243. Hoje eu tirei umas dúvidas ainda com o Roberto a respeito disso. Uhum. Para saber se pode entregar tudo, porque eu concordo com a senhora, eu acharia isso muito mais fácil, porque nós não teríamos que ficar indo todo dia entregar livro de casa. Isso, é mais prático também. E fica o resto dos assinantes de folga. Pronto. Eu também acho mais prático. Então, vamos lá, página 243. Desculpa, Thay. Termina, vai, o que é que tu disse? Não, nada não, já acabei. Ah, tá. Raika, o capítulo é o capítulo 14, página 243, foi onde nós paramos. Nós havíamos falado na aula passada, dado início no capítulo 14, referente ao sistema nervoso, né? Nós vimos que os sistemas, como foi até mencionado por vocês, os sistemas, eles estão interligados, né? Eles funcionam em conjunto. Os sistemas no nosso organismo, eles funcionam em conjunto. Vimos aí que o sistema nervoso, ele é bem, digamos assim, podemos dizer complexo, né? Porque são muitas informações com relação ao sistema nervoso. Mas também nós já compreendemos que o nosso sistema nervoso ele funciona como o centro de todas as informações que o nosso corpo recebe, né? Então, tudo quanto nós compreendemos, absorvemos, percebemos através dos nossos sentidos, tudo isso vai para o nosso sistema nervoso, vai para o nosso cérebro. No caso aí, é formado pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal, que nós falamos também. Nosso sistema nervoso é formado pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal. Todas as informações, percepções, sentidos que nós usamos, essas informações são levadas através dos receptores, são levadas até o nosso cérebro, e o nosso cérebro tem o papel de interpretar e identificar essas informações, compreender essas informações. Então, nós vimos aí que numa situação onde nós passamos uma situação de medo,
ou de espanto, enfim, todas essas informações vão para o nosso cérebro. Quando nós levamos um corte, ou caímos, nos machucamos, essa informação também vai para o nosso cérebro. Então, todas as informações vão através dos nossos sentidos, vão para o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele acaba captando tudo isso aí, tá? Eu só olhar aqui uma coisa que eu acho que alguém tinha... Professor, Oi, Caio. a senhora. A senhora o quê? É que eu não tô conseguindo enviar as tarefas. Tá dando erro pra mim. Eu até Não é mandei só pra para ti. ti. Olha. Não é só para ti que está dando erro, para os outros, para alguns também foi assim, deu problema. Eu vou depois saber do Roberto, até eu pedi para comunicar ao Roberto. O que foi que houve, qual é o problema. Procurar uma resolução para isso aí. Não foi só você, tá? Mas eu vi que você enviou pelo Zap, tá certo? Eu visualizei. Então, continuando aí, relembrando aí o que nós já havíamos falado, se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido, vocês podem também comentar, tá certo? Aí nós vimos aí que existem algumas funções, né? As funções que são controladas basicamente nos dois sistemas, tanto no sistema glandular como no sistema nervoso. Vimos Nós que o vimos sistema... também a respeito dos neurônios, né, tia? Que eles não estão interligados, e sim, ele tem uma espécie de áreas onde estampam informações, que são as sinapses. Isso, Eu nosso queria sistema... questionar sobre isso. Pronto, o nosso sistema nervoso, nós temos células que são células específicas, né, especializadas, digamos assim, que são os chamados neurônios. Os neurônios, como foi mencionado agora pelo Time, faz parte do nosso tecido nervoso. Apesar da gente achar que eles estão coladinhos, interligados, colados, presos um ao outro, eles não estão. Por quê? Porque existe, só um minuto, existe como é que agora fugiu a palavra, desculpa. Existe uma área da qual nós encontramos, como o Time falou, a sinapse, né? Que é justamente onde fica localizado nas extremidades do neurônio, da relação entre um neurônio e outro. Vimos também que os nossos neurônios, eles são divididos em três partes, que é o dendrito, o corpo celular e o axônio, né? São três partes. E vimos que há comunicação através da sinapse entre um neurônio e outro, há a comunicação através da sinapse. Vimos aí também que existem tipos de neurônio. Lá na página 242, vocês podem acompanhar isso aí, na página 242. Existem três tipos de neurônios, que são os sensitivos, os motores e os mistos, né? São esses três tipos de neurônios. Os sensitivos, eles acabam transmitindo as mensagens dos órgãos em direção aos nossos nervos, né? Os centros nervosos. O que acontece, digamos assim, o que acontece de forma externa, que é perceptível pelos nossos órgãos, é levado até os nossos nervos, os centros nervosos, né? Então, esses aí são chamados sensitivos. Já os motores já acontecem de forma contrária. Os motores são aqueles que transmitem as mensagens dos centros nervosos para os músculos ou glândulas. Nós já tínhamos conversado a respeito disso. Um exemplo, quando nós estamos correndo, andando, isso daí são mensagens que são levadas do nosso centro nervoso para os nossos músculos, ou no caso aí, músculos e glândulas, né? Eu quero falar, eu quero andar. Esses são comandos que partem do centro nervoso para os músculos, certo? Por isso que nós chamamos de motores. Assim como segurar um objeto, fazer um desenho, cortar um papel, né? Isso aí são usados os neurônios motores. Já os sensitivos, repetindo mais uma vez, é o que a gente percebe de forma externa. São levados dos nossos órgãos até o centro nervoso, certo? E os mistos? Os mistos fazem aquela conexão
né, entre os dois tipos de neurônio, tanto sensitivos como os motores, tá? Eles são os mistos. Paramos na página 243, onde tinha a seguinte pergunta. Um grupo de pesquisadores descobriu que os impulsos nervosos desenvolvem, ao longo de alguns neurônios, a velocidade média de 720 km por hora. Essa afirmação se baseou no fato de que os neurônios estão ligados através das suas terminações nervosas. Essa afirmação é verdadeira, na opinião de vocês? Posso falar? O Taimo já havia colocado ali. Ok. Não, pois essa ligação se dá pelas sinapses, pequenas áreas entre os neurônios nas quais ocorre uma troca de informações. Ótimo. Vai, Maiane. A afirmação é verdadeira. Estão ligados através das suas terminações nervosas, que são os